Gente, antes de começar a falar sobre a aula mesmo de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o congresso, tá? Que foi bem interessante. Então, algumas de vocês têm lipedema, e o que foi falado muito no congresso foi sobre a dieta mediterrânea, tá? Então, com um pequeno detalhe, a dieta mediterrânea, que é uma dieta rica em frutas, vegetais, peixes e também é, a diferença seria, nesse caso, que ela também tem, que ela é hiperproteica, tá? Então, é a dieta mediterrânea com uma pequena diferença, que é mais hiperproteica, e que tem mais fibras, bem focada em fibras, tá? Pouco sal, pouco processado, muito azeite e pouca manteiga. Além disso, o cuidado com o exercício físico, é, o cuidado com a saúde mental, muito importante nos pacientes com lipedema, tá? E é, intestino, uma desbiose pode piorar bastante os problemas de lipedema. Falo bastante sobre antioxidantes, então eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre ômega 3. O ômega 3 foi muito falado, mas qual é o problema do ômega 3? O ômega 3 foi falado para tudo, certo? Foi falado para coração, para fígado, para cérebro, para lipedema. O problema do ômega 3 é a quantidade, tá, de ômega. Então, a quantidade de ômega foi muito alta, a quantidade de gramas de ômega muito alta. Então, isso limita um pouquinho Sempre corre, né, Deb? Sempre o. corre. Seu carro tem blindagem? Não, não. Não sei quem é que tá, não está mudo, mas vamos lá. Falou também muito da drenagem linfática e, em último caso, a cirurgia, que pode ser necessária no lipedema. Além disso, se falou do jejum intermitente. Parece ter algum ganho metabólico, além do gasto, além da dieta hipocalórica, certo? Então, o lipedema não, o jejum intermitente, principalmente o jejum de um dia inteiro, parece ter uma melhora metabólica maior do que o que acontece simplesmente pela diminuição das calorias, né? Então, o jejum, além de ser muito útil para algumas pessoas, para a melhora do controle de calorias, ele parece ter algum efeito metabólico também, certo? É, além disso, para a manutenção do peso, foi falado também, bem interessante, que no caso da manutenção do peso, a gente tem que ajustar as calorias e o volume da dieta. Então, assim, quando a gente chega no platô, que já está com dificuldade de emagrecer, o segredo é aumentar o volume da dieta, certo? Ajustar o volume. A quantidade de ômega 3 foi 2 a 4 gramas, tá? Isso fica um pouquinho salgadinho. Então, é, aí, pro platô, né, como eu estava falando, ajustar a caloria, o volume, e outra coisa importante da manutenção do peso, atenção aos fatores sociais, gente. O que é que acontece? Quando a gente termina de emagrecer, quando a gente está no nosso peso, todas como é que a gente diz, todas as vantagens sociais de estar emagrecendo, elas cessam.
Ninguém olha para você e diz, parabéns, você não engordou. Não. As pessoas dizem parabéns porque você emagreceu, mas depois que você emagrece e fica um período magra, ninguém lhe elogia mais. É ao contrário, as pessoas estão dizendo que você não precisa mais se cuidar, que você não precisa mais fazer, que é exagero da sua parte, qualquer cuidado que você tenha a mais. Então, esse é um problema quando a gente está no processo de emagrecimento e já chega no ponto ideal do emagrecimento, tá? Então, o ômega 3 também é bom para a pele, na mesma dose, de 2 a 4 gramas. Uma outra coisa que foi muito falada lá, e eu parabenizo a vocês, é a importância da família para o futuro dos filhos, né? Então, assim, a gente começa a engordar a gravidez da nossa mãe. Aliás, antes disso. Então, quando vocês têm cuidado, quando vocês estão se cuidando, vocês estão cuidando também de você, dos seus filhos. Tá? Então, é muito interessante que vocês, no fato de estarem emagrecendo, o fato de estarem mudando os hábitos, isso vale para os seus filhos e vai acabar repercutindo, inclusive, nos seus netos. Então, parabéns pelo esforço, tá? Uma coisa interessante também é a qualidade de vida na menopausa, uma coisa que a gente já falou aqui, foi a parte mental, a parte psicológica. É muito importante que, mesmo no climatério, mesmo após a menopausa, a gente não perca a nossa sensação, nosso sentido de propósito. Por que que a gente está aqui? O que é que a gente está fazendo da nossa própria vida, tá? Então, a parte psicológica, a parte do propósito, a sensação de pertencimento, é você ter amigos, você ter trabalho, você ter coisas a fazer, são muito importantes para a qualidade de vida, tá? Mas, para não ficar muito longo, tem muito mais coisa para falar sobre o Congresso, mas a gente vai falar no próprio chat da mentoria, eu já vou colocar algumas outras coisas lá, tá? Para não ficar muito longo. Que eu queria mesmo, que me comprometi para falar com vocês hoje, são os exames. É muito interessante que vocês saibam para que que a gente está pedindo os exames, o que é que aqueles exames significam, para você não ficar cega, né? Sem saber por que que foi pedido aquele monte de exame e o que aquele monte de exame significa. Então, os exames básicos que a gente pede no emagrecimento são o hemograma, a ureia creatinina, glicose, insulina, colesterol, triglicerídeos, TSH e T4 livre. Mas eu vou falar de muitos outros. Quando a gente pede um hemograma, o que é que a gente está pedindo? Certo? Quando a gente fala de hemograma completo, às vezes o paciente pede assim, doutor, eu quero todos os exames. Gente, não existem todos os exames. Existem milhares de exames diferentes. Eu não conheço, nem conheço todos os exames que existem na face da Terra, tá? Então, o que existe é o hemograma completo. O hemograma completo, ele vê as hemácias, que são a série vermelha, que é o que dá o oxigênio para a gente, os leucócitos, que são a série branca, que são as nossas defesas, e as plaquetas, que são importantes para coagulação, ou seja, para evitar que qualquer pequeno corte você sangre até morrer, tá? Então, cada célula do hemograma tem a sua função. Quando a gente chama de não completo, a gente quer dizer hemácias e leucócitos só, sem as plaquetas, tá? Quando a gente fala em exame completo, a gente inclui as plaquetas. Então, assim, a série vermelha, ela tem, ela tem vamos dizer assim, os valores normais. Hemoglobina, gente, hemoglobina é uma proteína, tá? Que carrega os, o hematócrito, que carrega o hematócrito, que carrega o oxigênio.
Ela é normal no homem, entre 15,7, ao redor de 15,7. Um pouquinho para cá, né? 1,7 para cá, 1,7 para lá. Na mulher, ela é um pouco menor, já que a gente perde muito sangue na menstruação. Então, o normal da gente é um pouquinho mais baixo do que o normal do homem. O hematócrito também mede, ele mede vamos dizer assim, o peso das hemácias. É também um pouquinho menor que na mulher, tá? E os reticulócitos são a série vermelha jovem, vamos dizer assim, os bebezinhos, as hemácias bebê. Aí aqui a gente vê o VSM, por exemplo, vê o volume de hemácias, o HSM vê a cor da hemácia. Aí, por exemplo, se a hemácia está muito é, pálida, é porque está faltando ferro. Então, se você tem um HSM baixo, pode ser porque esteja faltando ferro. Esse RDW significa o índice de anisocitose, ou seja, o índice de células anormais, vamos dizer assim. Então, ele também não pode estar muito alto. Então, cada índice desse, ele diz uma coisa para o seu médico. Se ele está baixo a hemoglobina, ou se está baixa a cor das hemácias, é porque você está com pouco ferro, certo? Já os leucócitos são a série branca, são as células de defesa, certo? O normal dos leucócitos é entre 4.000 e 11.000. Se tiver abaixo, pode ser um déficit na sua imunidade. Se estiver acima, normalmente é uma infecção. E se estiver muito acima, 60.000, 70.000, pode ser uma leucemia, tá? Mas quando está assim, 15, 20, normalmente é uma infecção. Aqui, a série branca tem seus parâmetros, que o médico vai olhar, tá? Isso aqui não é importante para vocês que são leigos saberem, mas cada célulazinha dessa tem uma função. E o médico vai olhar se está tudo normal. O que a gente fala muito é ferritina, certo? Então, a ferritina, do valor de referência nas mulheres, é de 150 a 200 e no homem 200 a 300. Na mulher, tende a ser mais baixa porque a gente menstrua, tá? E hoje as mulheres menstruam, tem mais menstruação, aliás, e tem menos partos. Então, elas tendem a ter ferro mais baixo, tá? Então, a ferritina, ela mede os estoques de ferro. Se ela tiver baixa, ela é carência de ferro. Agora, se ela tiver alta, pode ser tanto excesso de ferro quanto inflamação, que é o mais frequente, tá? A ferritina, ela pode estar alta na síndrome metabólica, na esteatose hepática e em outros problemas do fígado. Às vezes, a gente tem uma dificuldade em saber se a paciente está com, na verdade, se ela está com a ferritina baixa. Por quê? Porque às vezes ela está com inflamação que sobe um pouco a ferritina. Então a gente pensa que a ferritina dela está normal, mas na verdade o problema é o índice de inflamação. Então, como é que a gente faz a diferença? Pelas hemácias, né, pelo hematócrito e pelos sintomas também. Se a paciente tem síndrome metabólica e aquela ferritina está muito alta, provavelmente é da síndrome metabólica e não de estoque de ferro alto. O índice de saturação de transferrina. O valor de referência é de 15 a 50. Para que serve esse índice de saturação de transferrina? Para a gente ver se a ferritina alta ela é excesso de ferro ou não. Por exemplo, se a ferritina está alta, e o índice de saturação da transferrina está normal, é porque você tem uma inflamação. Essa ferritina ela está alta não porque tem um estoque de ferro alto. Afinal de contas, a transferrina, que é o ônibus que carrega o ferro, ele não está alto, certo? Não está saturado. Então, o que é a transferrina? A transferrina é o ônibusinho que leva o ferro no sangue. Se o ônibus, que é a transferrina, não está cheio, mas você tem muita ferritina por aí, o que é que significa? Está alterado isso. É inflamação, não é excesso de ferro. Se fosse excesso de ferro, o ônibus estaria cheio. Agora, se a ferritina está alta no sangue e o ônibus está cheio de ferro, é porque realmente tem muito ferro. Não é um engano, tá? Não é um exame alterado por inflamação.
É porque está com ferro demais mesmo. Mesa não, Ralfinha. Viu? O que Se a é? ferritina estiver baixa e a saturação de transferrina ou estiver diminuída, ou seja, o ônibus estiver com pouco ferro, é porque realmente está faltando ferro, certo? Então, o que diz se tem muito ferro ou não é quanto ferro esse ônibus está carregando, certo? Se o ônibus está carregando ferro normal, é porque o ferro está normal. Se a ferritina estiver alta, não é por causa do ferro, é por causa de inflamação. Se o ônibus está carregando muito ferro, é porque tem muito ferro mesmo. Então, a ferritina vai estar alta por causa disso. Se o ônibus estiver com pouco ferro, vai ter carência de ferro, tá? A glicose, esse é muito importante. O que é a glicose de jejum, gente? A glicose de jejum, ela só mede a glicose no sangue naquele momento que você mediu, certo? Então, você pode estar com a glicose toda desmantelada em vários horários do dia, mas na hora que você fez o exame, no jejum, ela está normal. Então, a glicose de jejum, ela pode ser falsamente negativa, né? Ela pode estar normal, mesmo assim, você ter alguma alteração no metabolismo da glicose. E aí, como é que a gente vai saber disso, certo? A gente vai pedir outros exames, tá bom? Então, qual é o normal da glicose de jejum, com o jejum direitinho feito 8 horas? É que ela esteja até 99. Só que a glicose após as refeições, ela é mais alta. É a glicose pós-prandial, que ela pode ser até 140. Essa glicose pós-prandial é a que normalmente aumenta mais cedo, certo? Então, é muito comum que a pessoa faça glicose de jejum, não faça mais nenhum outro exame, não faz insulina, não faz hemoglobina glicada, não faz glicose pós-prandial, não faz nada. Acha que está com a glicose normal, que está tudo lindo, e não está, certo? Então, a glicose de jejum sozinha, ela é pouco, principalmente para um paciente que tem obesidade, que tem síndrome metabólica, né, que a gente vê que provavelmente vai ter alguma alteração, certo? Fenômeno do alvorecer é um aumento que dá na glicose em jejum de manhã por uma liberação hepática de glicose. Então, isso também pode acontecer. Isso é mais importante nos pacientes com diabetes, tá? Então, você pode ter uma glicose de jejum muito alta por causa desse fenômeno, e aí a gente vai avaliar também essa glicose com base nos outros exames. Então, a glicose de jejum sozinha, ela é pouco para a gente avaliar o metabolismo de glicose da pessoa. E o metabolismo de glicose é super importante, porque hoje, uma das coisas que mais mata é a diabetes. Então, o que é que a gente faz para avaliar, além da glicose de jejum? A gente avalia a insulina, tá? A insulina sozinha, ela também não diz nada, certo? Porque ela mede a insulina de jejum, é a quantidade de insulina liberada para manter a glicemia encontrada. Só vale a pena eu medir se eu medir a glicose também, certo? Porque se eu não medir a glicose, eu posso estar com a glicose super baixa, e aí a insulina estar mais alta por causa de um efeito temporário, que ela baixou demais a glicose, e aí você, Hexapause. aí você vai ver que é, você vai ver que chega. Você vai ver com os outros exames que aquilo ali foi um pico específico em que não tem tanta importância assim, entendeu? Então, o ideal é que a insulina de jejum seja menor do que 10, eu gosto sempre de ficar menor que 9, e que a glicose esteja dentro dos parâmetros normais. Por quê? Porque se a glicose estiver alta, aí a gente já sabe que está com algum problema. E se a insulina estiver baixa, significa que o corpo não está produzindo insulina suficiente. Para que serve a insulina? Vocês sabem para que serve a insulina? A insulina, ela é
vamos dizer assim, é o vigia que manda a glicose para dentro das células. A insulina, ela chega lá no sangue, vê que tem muita glicose e diz: você não pode ficar aqui, você tem que ir para casa. E a casa da insulina são as células, principalmente as células que dependem da insulina para receber glicose, que é principalmente o músculo, o tecido adiposo. Tá? O cérebro não precisa de insulina para receber glicose. Ele capta glicose mesmo se não tiver insulina. Tá? Então, se você tem insulina baixa e a glicose alta, significa que o vigia não foi liberado. Está faltando polícia na rua. Tá? Então, faltou polícia, a glicose subiu porque não tem polícia. Se a glicose está alta e a insulina também está alta, significa que mesmo com um monte de polícia na rua, a glicose não está entrando nas células. Por que ela não está entrando nas células? Isso acontece normalmente quando as células já estão cheias demais. Então, o soldado lá, né, a polícia manda a glicose entrar, a glicose quer entrar, mas não consegue, porque não tem mais espaço, certo? Isso aí é a resistência à insulina. A insulina está tentando trabalhar, mas o seu corpo não consegue responder à insulina, né? Não consegue acatar a ordem da insulina, porque a glicose, as células já estão muito cheias de glicose. Tá? Então, isso é a resistência à insulina. A resistência à insulina é a primeira etapa da diabetes. Quando o corpo começa a ficar resistente à insulina, o que acontece depois é que uma hora o pâncreas cansa de mandar soldado, cansa de mandar polícia e não ser ouvido, né? Então, ele entra em falência e você não tem mais insulina suficiente. E aí você tem. Então, a gente já viu que a transferrina é o ônibusinho que leva o ferro. A gente já viu que a insulina é a polícia que manda a glicose ir para casa, porque está na hora de dormir, certo? O que é Roma IR? Às vezes, quando vocês vão para consulta, eu falo sobre ele. O Roma IR é a relação insulina-glicose. Lembra que eu falei que a insulina sozinha não adianta? Para que a gente pede insulina, então? Para a gente fazer essa relação. Se a relação insulina-glicose não for boa, você está com resistência à insulina, certo? Então, é o quê? Se a glicose, é aquela história, se eu estou mandando muita insulina para a glicose ficar normal, é porque eu estou com resistência à insulina, mesmo que a glicose esteja normal. E se eu estou mandando muita insulina e a glicose já está alterada, aí você já tem a diabetes. O que é hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, gente, ela mede a glicose no sangue dos últimos 3 meses. Ela é uma média, certo? Ela vê, na média, como é que você ficou. Porque lembra que a glicose, ela vê só, a glicose de jejum é a glicose daquele momento? Então, se a glicose de jejum é a glicose daquele momento, a hemoglobina glicada é a glicose da média dos últimos 3 meses, certo? Então, normal é que ela esteja até 5,6. Se ela tiver maior que isso, é pré-diabetes. Se ela tiver maior que 6,4, é diabetes, tá? Então, a gente sempre tenta manter a hemoglobina glicada baixa. A hemoglobina glicada sozinha também não é fidedigna. Por quê? Porque você pode ter uma média boa, mas você pode ter assim. Você tem 60 uma hora e tem 200 na outra. Na média, a sua glicose fica boa, mas ela está cheia de altos e baixos. Então, nem sempre a hemoglobina glicada boa significa bom controle do diabetes. Mas para quem não tem diabetes, só para os exames gerais de triagem, a pessoa está com a glicose boa, a insulina boa, a hemoglobina glicada boa, tá tranquila. Agora, se ela tiver diabetes, não. Aí a gente vai precisar fazer outras coisas, a gente vai precisar
medir, colocar aquele Libre, né, que é aquele aparelhinho que fica medindo toda hora. Vai ter que colocar, fazer a medida pós-prandial do dedinho, certo? Por que que eu não passo para vocês aquele exame da, daquela gororoba doce, né, que é a glicose pós-prandial e a insulina pós-prandial? É só porque é um exame mais difícil de realizar, certo? Você tem que tomar aquele negócio que é muito ruim, tem que ficar algumas horas no, no laboratório. Então, por comodidade, no paciente que a gente sabe que é um exame de triagem, a gente pede glicose, hemoglobina glicada, insulina de jejum. Em alguns pacientes, a gente precisa pedir realmente a glicose pós-prandial, e aí não vai ter jeito, vai ter que tomar aquela gororoba e vai ter que ficar algumas horas no laboratório, certo? O lipidograma é colesterol e triglicerídeo, que todo mundo pede, né, de exame de rotina. O que é que o colesterol faz, gente? O colesterol sozinho, ele não é ruim. Ele é matéria-prima para hormônio, para os sais biliares, para a vitamina D, e ele é o constituinte das membranas celulares. Por que que a gente fala que o HDL é o colesterol bom? Porque o HDL leva o colesterol que está no meio da rua para o fígado, de volta para casa, que a casa do colesterol é o fígado. Então, o HDL é o táxi que pega todo o colesterol que está zanzando no meio da rua e leva para o fígado. Então, ele protege as artérias. O colesterol em si, ele só é ruim quando ocorre uma lesão nas artérias e ele acaba se acumulando nas artérias e acaba entupindo, certo? O colesterol só vai entupir as artérias se houver uma microlesão. Quando é que acontecem essas microlesões? Pressão alta, a obesidade, qualquer coisa que inflame essas artérias, certo? Então, a hipertensão, ela tende a alterar o fluxo sanguíneo fica todo doido aqui assim, e acaba machucando as artérias. Por isso que a hipertensão é tão problemática para as artérias. No colesterol, a genética é muito importante. Ele é uma resposta individual às gorduras da dieta. Então, a maior parte do colesterol que nós temos é produzido pelo nosso próprio organismo. A quantidade normal e melhor qualidade das gorduras, você vai ter um aumento do HDL, uma melhora do padrão de LDL, que são partículas que são menos perigosas. Os valores de referência são colesterol total menor que 190 e o HDL maior que 40, certo? O LDL, você já deve ter visto isso e vocês ficam em dúvida, né? LDL, paciente baixo risco menor que 130. O que é isso? É o seguinte, se você tem, existem umas calculadoras de risco para problema cardíaco. Então, se o paciente é um paciente jovem, magro, que não tem diabetes, que não tem pressão alta, que é todo lindo, que não tem nenhum risco cardíaco aumentado, a gente aceita que o LDL dele seja um pouco maior. Então, os pacientes que têm baixo risco cardíaco podem ter um LDL de até 130. Se o paciente tem um risco intermediário, se ele já tem diabetes, pré-diabetes, metabólica, é mais velho, a gente quer a gente quer um LDL menor que 100. Se é um paciente de alto risco, é menor que 70, certo? Mas isso varia de acordo com os guidelines de cada país. Os Estados Unidos, eles não, por exemplo, eles não fazem essa diferenciação. O VLDL, que é um outro tipo de partícula de colesterol, ele deve ser menor que 30, mas isso aqui ainda é incerto, tá? Então, tem guidelines que levam em consideração, tem guidelines que não levam em consideração isso. Já os triglicerídeos, eles dependem mais da alimentação, certo? O valor de referência deve ser menor que 150. Se for maior que 150, já é um critério para síndrome metabólica. O ideal é que ele seja menor que 100. Quanto mais baixo, melhor para o coração.
Agora, triglicerídeos muito baixinhos, em algumas pessoas, pode dar fadiga, tá? Porque você fica sem reserva, é, vamos dizer assim, reserva calórica. O triglicerídeo é o que o organismo. Triglicerídeos são as gorduras que são armazenadas para energia, certo? Então, se você tem um triglicerídeo muito baixo, algumas pessoas sentem fadiga. Mas se a pessoa não sentir fadiga nem nada, do ponto de vista cardíaco, quanto menor o triglicerídeo, melhor, certo? Aí existem várias relações que se fazem para avaliar risco cardíaco, certo? Quanto menor tiver a relação triglicerídeo, que é o armazenagem de gordura, né, de energia, para o HDL, que é o colesterol, vamos dizer assim, bom, que é o colesterol que traz o colesterol que está passeando para o fígado, melhor, certo? Então, se você tem muito triglicerídeo para pouco HDL, significa que não é legal, tá? Significa que você tem risco de síndrome metabólica. Então, o ideal é que você tenha triglicerídeos baixos, HDL alto, tá? Então, vamos ver. Se você tem 63 de triglicerídeo e 54 de HDL, você tem uma relação boa. Agora, se você tem 130 de triglicerídeos e 60 de HDL, sua relação já não é tão boa, certo? Aí, por que que isso é importante? Porque faz parte da avaliação da síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela é... Porque, o que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas, certo? Então, ela tem circunferência abdominal elevada. O que é que a gente usa mais? Lembra toda a vida na consulta, eu gosto de medir a circunferência. A circunferência, melhor, nos guidelines internacionais, você pode usar igual ou superior a 102 centímetros em homens ou igual ou superior a 88 centímetros em mulheres. Mas nossa população é baixinha. 88 centímetros em uma mulher de 1,50 m é muito diferente de 88 centímetros de barriga numa mulher de 1,80 m, certo? Então, o que é melhor a gente avaliar? Circunferência versus altura, certo? É muito mais fidedigno. Então, a gente usa circunferência abdominal versus altura tem que ser menor que 0,5. Ou seja, se você tem 1,80 m, metade de 1,80 m, 1,80 m é demais, né? Se você tem 1,60 m, metade de 1,60 m é quanto? 16 dividido por 2 dá 8, né? Então, você tem que ter menos de 80 de cintura, tá? Além disso, a gente tem que ter dois ou mais dos problemas abaixo. Nível de açúcar no sangue em jejum igual a 100 ou maior. Então, se você tem uma circunferência abdominal alta e tem glicose de 100 ou um pouquinho maior, tem, já tem dois critérios para síndrome metabólica. Se você tem pressão arterial igual a 130 por 85, outro critério. Se o nível de triglicerídeo em jejum for maior que 150 e o nível de HDL menor que 40, né, nos homens ou 50 nas mulheres. Então, se você tem a circunferência abdominal e dois ou mais desses outros exames de sangue aqui, você tem síndrome metabólica, tá? E se você tem síndrome metabólica, você tem risco cardíaco aumentado. Outra relação que a gente usa é colesterol total HDL, tá? Também é interessante que é, o HDL seja mais alto, tá? Cálculo do risco cardiovascular. Tudo isso aqui é levado em conta no cálculo de risco cardiovascular. Se a pessoa tem diabetes, se ela fuma, nível de colesterol, o HDL, a pressão, se ela usa medicamento para pressão, se ela usa medicamento para colesterol, se ela tem calcificação coronária, por isso que alguns de vocês eu pedi o score de cálcio, a idade, o gênero, quer dizer, o homem é pior, né? A etnia, é,
asiáticos e africanos têm mais risco cardíaco do que caucasianos, a história familiar e o LPAzinho, que a gente vai falar mais na frente. Então, tudo isso aqui é importante para o risco cardiovascular. ApoA, então, se você vir no seu exame ApoA, saibam que mede, vamos dizer assim, é um parente do HDL. ApoB é um parente do LDL, certo? Então, a ApoA tem que estar mais alta, a ApoB tem que estar mais baixa. E a lipoproteína A é um tipo de colesterol, um tipo de, vamos dizer assim, de carrinho que leva o colesterol, que ele transporta o colesterol LDL, certo? E ela tem ação na coagulação, na reparação, ela é reparação genética dos cromossomos, na inflamação. Ela é, quando ela está mais alta, significa maior risco. Ela tem uma estrutura semelhante ao fibrinogênio, e por isso também ela está associada a maior possibilidade de trombos, tá? Então, trombose. O que é esse LPAzinho? LPAzinho. Vocês talvez nunca ninguém tenha pedido isso para vocês, só eu, mas muita gente tem pedido agora, porque essa lipoproteína A, ela é muito importante para avaliar risco cardíaco, porque ela é um risco adicional. Ela é um marcador de risco cardíaco. Ele é um marcador genético, ou seja, desde criança você já vai saber se você tem o LPAzinho alto ou não, tá? Esse LPAzinho, ele só muda 10% para cá, 10% para lá, no caso de infecção e no caso de menopausa. Então, por exemplo, na menopausa, ele sobe um pouquinho, mas é muito pouco, certo? Na infecção, ele sobe um pouquinho também, mas é pouco. Então, você pode medir em qualquer etapa da sua vida que ele vai ser fidedigno. A gente, o guideline europeu sugere medir após os 5 anos, tá? Então, qualquer época após os 5 anos ele pode ser medido, porque de 5 anos para frente ele já vai estar estabelecido e ele não vai mudar mais, só nesses casos, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, tá? Então, é uma molécula nova que mede risco genético, então por isso muita gente não faz ainda. A gente não tem medicação eficaz para ela, assim, ao contrário das estatinas, que são muito eficazes para a diminuição do colesterol, nada diminui o LPAzinho eficazmente, tá? A gente tem alguns estudos, são os análises da CSK9, inibidores da CSK9, e o ácido nicotínico, mas essa CSK9 aí é super cara, é uma exceção o uso, e o ácido nicotínico tem respostas controversas. Então, a gente não tem nada muito bom para tratar LPAzinho, certo? Por isso que ele não é muito pedido ainda, mas ele deve começar a ser pedido, porque não é um exame caro. Alguns planos de saúde ainda não cobrem, mas é um exame barato e que só precisa ser feito uma vez, certo? Então, o que é essa LPAzinho? Tá? Ela é uma molécula de LDL com uma ApoA a mais aqui, ó, um negocinho aqui a mais, certo? Por isso que é LPAzinho, tem uma ApoA a mais. Quando você tem muito LPAzinho, é um marcador de risco para eventos cardíacos, como AVC e infarto, tá? Risco cardiovascular aumentado. Então, por isso que é interessante ser medido. Se o seu deu alto, o que é que pode ser feito? Mudança de hábitos de vida, melhora das outras condições. Então, tem que emagrecer, tem que fazer exercício, tem que deixar todo o resto muito bonito, porque o LPA a gente não pode mudar. Então, se a gente não pode mudar esse, a gente vai mudar os outros. Vai ficar magro, vai ficar fitness, vai comer bem, dormir bem, evitar estresse, manter a pressão bem controlada, para diminuir o risco que você já tem esse marcador alterado. Fígado. O que é que a gente pede no fígado? TGO, ou AST, é a mesma coisa, TGP ou ALT, bilirrubinas, fosfatase alcalina e gama-GT. Esses exames, eles medem a função a função e a integridade do fígado.
ele é importante porque na obesidade a gente pode ter esteatose hepática, que altera a função do fígado. TGO e TGP é o quê? Então, elas aumentam, são enzimas do fígado que aumentam por lesão hepática ou lesão muscular, certo? Pode aumentar também por vírus, álcool, medicamentos e na esteatose hepática. Se você treinar muito pesado, pode ser que você aumente um pouquinho a TGO. Por quê? Porque a TGO tem também no músculo, certo? Então, quando a gente tem uma TGO alta e é uma pessoa que treina muito, né, faz 2 horas de crossfit todo dia e tal, e a gente não sabe se aquilo é de fígado ou é de músculo, a gente pede a gama GT, certo? Porque a gama GT só vai alterar se for fígado. Se for músculo, ela vai estar normal. Então, paciente que tem gama GT normal, TGP normal e TGO alta e faz exercício, é porque aquilo ali é por causa da lesão muscular, não tem nada a ver com fígado, certo? Isso aqui, ó, TGO e TGP, pode aumentar um pouquinho na esteatose hepática, sem ser muito importante, mas quando ela aumenta muito, aí a gente já tem que ficar atento, tá? Então, a gama GT, ela aumenta mais em caso de lesão da via biliar, então, vesícula, quem tem problema de vesícula vai aumentar a gama GT. Quem bebe e outras lesões hepáticas. A gama GT é basicamente hepática, não tem no músculo. As bilirrubinas são resultado no metabolismo das hemácias no fígado. Elas aumentam por obstrução do canal de drenagem, por hemólise ou por lesão hepática, certo? Então, quando a bilirrubina está alterada, a gente tem que pesquisar por que ela está elevada. Pode ser enzima, pode ser fígado, mas pode ser também algum problema das hemácias mesmo, tá? A fosfatase alcalina é uma enzima presente em várias partes do organismo, mas ela é mais importante para fígado e osso. Ela aumenta na lesão óssea ou na lesão de via biliar, que vai prejudicar o fígado. Então, a fosfatase alcalina em quem está, por exemplo, a crise de vesícula, ela vai aumentar, tá? E quem está fazendo muita perda óssea, também vai ter fosfatase alcalina elevada. Então, a fosfatase alcalina pode ser importante para a gente medir em casos de é, osteoporose, tá? Perda óssea. Nos rins, a gente também tem que avaliar rim, porque quem tem obesidade pode ter alteração renal. Inclusive, no congresso, foi muito interessante, porque eles mostraram que o rim, a gordura dentro do rim, ela pode comprimir os néfrons, que são as partículas lá, partículas não, as unidades funcionais do fígado, certo? Então, são os departamentos do fígado, do fígado não, do rim, onde passa lá o sangue, onde ele é drenado e a parte que é drenada vai para a urina. Então, esses néfrons, eles podem ser comprimidos pela obesidade. Então, não é só o fígado ficar gordo, não, tá? O rim pode ficar gordo também e o pâncreas pode ficar gordo também. E o coração, tá? Então, no rim, você pode ter uma diminuição da drenagem renal, aumentando ureia, aumentando creatinina, diminuindo a função renal. No fígado, a gente já sabe que dá esteatose hepática e pode dar dano renal, dano hepático. No coração, a gordura pode prejudicar a função cardíaca, não só porque ele fica comprimido no meio de tanta gordura, mas também porque a musculatura cardíaca acaba ficando contaminada, né, com tanta gordura ela fica permeada de gordura e fica com a função prejudicada, tá? Então, a gordura, ela vai para todo canto, certo? Inclusive, ela age como um câncerzinho, entendeu? Ela vai permeando tudo. Então, existem até A do meio, menina. algumas pessoas que falam que a obesidade ela é uma metástase de gordura, vamos dizer assim, entendeu? Isso metaforicamente, tá, gente? Não tem nada a ver com câncer, mas, assim, biologicamente, mas metáfora. Seria uma metáfora porque ela entra em todos os órgãos, tá?
Então, a ureia, ela aumenta em quadros de insuficiência renal e desidratação. No idoso, é comum a gente medir a ureia tá alta, não por dano renal, mas por falta de água, tá? Então, quem tem ureia muito alta pode estar com aumento com falta de água também, tá? Ela pode aumentar um pouquinho a ureia no excesso de proteína, certo? Mas, mas aí as outras funções hepáticas estariam normais. A creatinina, ela avalia a função dos néfrons. Então, se ela está alterada, se ela está maior do que 1,5, por exemplo, 50% dos néfrons já estão prejudicados. Ela pode aumentar na obesidade, na diabetes, no hipertireoidismo e em lesões musculares também, porque creatinina, ela, lembra da creatina? Não é a mesma coisa, mas são proteínas também. Então, a creatinina, ela tende a aumentar quando ocorre muita degradação de proteína, certo? Então, na lesão muscular, pode aumentar. A creatina pode aumentar um pouquinho a excreção de creatinina, mas não por dano hepático, só porque por excesso mesmo de proteína, tá? Então, por isso que antigamente o pessoal falava que a creatina podia dar dano renal, porque realmente a creatina aumentava um pouquinho a creatinina, mas se viu que não é dano renal. É só um transbordamento da creatinina sem problema, não está prejudicando o rim, pode tomar sua creatina normal, mesmo que ela aumente a sua creatinina, tá? Aí você está fazendo musculação pesada e tomando creatina, a creatinina pode realmente aumentar um pouquinho. A ureia pode aumentar um pouquinho também. Como é que a gente vai saber se isso é dano renal ou se é só por excesso de proteína e de degradação proteica? Clearance de creatinina. Esse é o exame que mede a função renal. Se o clearance de creatinina está normal, a ureia e creatina elevadas, e creatinina elevadas não são dano renal, são outra coisa, certo? Albuminúria é perda de albumina na urina, perda da proteína albumina. Isso aqui só acontece quando tem dano renal mesmo, tá? Então, se aparecer albuminúria no seu exame de urina, aí não tá bom, não, o seu rim. Ácido úrico, esse aqui é sérico. O ácido úrico no sangue elevado não é só da carne, ele é mais da frutose. Não é frutose das frutas, pelo amor de Deus. É alimento industrializado, tá? Então, o excesso de alimentos industrializados pode aumentar o ácido úrico mais ainda do que a carne, tá? Ácido úrico elevado é associado à síndrome metabólica e e o ácido úrico elevado pode estar associado à gota, que é uma doença reumatológica, onde acontece a deposição de cristais de ácido úrico nas articulações. Você pode ter gota com ácido úrico normal, e você pode ter ácido úrico elevado sem gota, certo? Mas é uma deposição de cristal de ácido úrico, certo? E o tratamento da gota é emagrecer, certo? Além do medicamento, obviamente. Agora a gente vai falar um pouquinho da tireoide. Tireoide, gente, não engorda, certo? Hipotireoidismo aumenta no máximo 5 quilos. Então, nada de ficar dizendo que a tireoide é a causa dos seus problemas. Não é. Na tireoide, a gente avalia TSH, T4, T3 e os anticorpos. O T3, aliás, o T3, ó, o TSH, ele vem aqui, ó, do cérebro, ou do cérebro, é do encéfalo, certo? É a glândula hipófise que produz o TSH, mandando a tireoide produzir os hormônios dela, certo? O TSH é o chefe da tireoide. Do mesmo jeito que a insulina controla a glicose, o TSH controla a tireoide. Quando a tireoide está preguiçosa, ele aumenta, tá? Então, o TSH fica alto para mandar, né, são, vamos dizer, os soldadinhos que mandam a tireoide trabalhar. Então, se a tireoide estiver preguiçosa, você vai aumentar o TSH. Aí,
você tem hipotireoidismo. Quando a tireoide está muito trabalhando demais, o TSH baixa, certo? Então, TSH alto significa que a tireoide está preguiçosa, TSH baixo significa que a tireoide está trabalhando demais, certo? O T4 é o hormônio que é mais produzido pela tireoide, então ele tem que estar normal. E o T3, ele é um hormônio, na verdade, ele é o hormônio ativo, que ele tem menos respaldo científico de você pedir no sangue, porque o valor no sangue não prediz o valor celular. E o T3, ele está mais na célula, ele é importante estar na célula. A reposição de T3, ela é baseada nos sintomas do paciente. Às vezes, tem alguns pacientes que têm. O que é que faz esse TSH trabalhar demais, provocando hipertireoidismo? Não, então depende. O hipertireoidismo, ele pode ser provocado pela tireoide, certo? Ou pode ser provocado pela, é, pelo próprio TSH, tá? Então, raramente o hipertireoidismo vai ser provocado pelo TSH. Normalmente é a tireoide, que ela está com nódulos, ou ela está com anticorpos que fazem ela trabalhar demais, e aí ela vai ter o hipertireoidismo, tá? Então, o hipertireoidismo, normalmente, o mais comum, na verdade, é o hipertireoidismo causado pelos anticorpos, certo? Então, a pessoa tem tireoidite de Hashimoto, né? Tireoide de Graves, e esses anticorpos, eles atacam a tireoide, mandando ela trabalhar demais. Aí ela trabalha demais. Aí tem uma hora que os anticorpos destroem a tireoide, e aí ela trabalha de menos. Aí ela ganha o hipotireoidismo, certo? Então, na maioria das vezes, o problema não é o TSH, é a tireoide, certo? Mas isso tem que ser avaliado individualmente. Na maioria das vezes, o problema é anticorpo, certo? Isso. O Graves você tem Graves, né? Então, Graves é causado pelos anticorpos. Qual é o problema do Graves? Tem vários problemas, né? Além do hipertireoidismo em si, a tendência é que vai chegar uma hora que esses anticorpos vão destruir a tireoide e vai se transformar em hipotireoidismo, certo? Então, são os anticorpos que estão, no caso do Graves, mandando a tireoide funcionar, e no caso do hipotireoidismo de Hashimoto, é porque a tireoide já parou de funcionar. Eles estão atacando a tireoide, certo? Então, os anticorpos antitireoides são substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo que atacam a tireoide. É uma doença autoimune. Essa hipótese do intestino aqui é que teria um leaky gut, né? Seria uma desbiose, e aí haveria uma desregulação imune que provocaria esses anticorpos. É sempre importante solicitar esses anticorpos em grávidas, em pacientes com hipotireoidismo, em pacientes que têm outras doenças autoimunes que não são da tireoide, porque pode vir associado. O anti-TPO é um hormônio chamado antitireoperoxidase, ou antiperoxidase tireoidiana, ou antimicrosomal. Quanto maior o resultado, maior a chance de uma doença tireoidiana. Ele causa a doença de Hashimoto. A antitireoglobulina, ou anti-TG, pode estar presente na doença de Hashimoto, de Graves, ou em pacientes sem doença tireoidiana. Ele é mais importante no segmento do câncer de tireoide. Então, o paciente que teve câncer de tireoide, a gente usa a antitireoglobulina para ver se o câncer está voltando ou não. O TRAB é o anticorpo antirreceptor do TSH. Então, ele é mais específico para a doença de Graves. Ele causa o hipertireoidismo. Então, como eu estava falando, na doença de Graves, o anticorpo, ele finge que é o TSH. Então, ele confunde a tireoide. Então, ele chega lá na tireoide, produz um monte de... Finge que é o TSH, ela pensa que tem que trabalhar mais e ela trabalha demais. O problema da doença de Graves, além do hipertireoidismo que ela causa, é que ela acaba danificando a tireoide. Os hormônios sexuais. A gente também pede os hormônios sexuais
principalmente no caso de síndrome do ovário policístico, no caso de mulheres que pretendem engravidar e na perimenopausa. O ciclo ovariano, ele tem tem o hormônio luteinizante, tem o FSH, tem o estradiol e a progesterona, certo? O LH e o FSH são como o TSH, eles mandam no ovário, tá? Então, o LH e o FSH também são produzidos a nível central, certo? E eles mandam o ovário produzir estradiol e progesterona, certo? O estradiol, ele é mais atuante na fase folicular, que é na fase que a gente está se preparando para engravidar, e a progesterona, ela atua mais na fase luteica, não, luteica, que é a fase onde a gente se prepara para a gravidez, né? Então, aqui a gente se prepara para ovular, e aqui a gente se prepara para a nidação. Esse óvulo, se foi fecundado, a progesterona prepara o endométrio para ele ficar bem gordinho aqui, para o óvulo conseguir nidar aqui direitinho e ficar, e a gravidez se iniciar, certo? Então, nosso ciclo menstrual, ele é assim. Então, tem gente que faz a avaliação da ovulação vendo a temperatura, porque na ovulação a temperatura sobe um pouquinho e ela se mantém um pouco mais alta durante a fase luteica, tá? Então, isso aqui se usa tanto como método anticoncepcional, que não é muito seguro, como também para aumentar as chances de gravidez. No climatério, o que é que acontece? O FSH sobe muito. Por quê? Porque o FSH é o que manda no ovário. Então, o FSH vem lá do cérebro para mandar no FSH, no ovário, para que ele produza estradiol. Como o ovário está com preguiça, né, não está mais produzindo muito estradiol, você, em vez de usar só um pouquinho de FSH, agora você tem que usar um monte de FSH, tá? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade necessária de FSH para fazer o ovário trabalhar aumenta. E quando chega aqui na perimenopausa, ele sobe vertiginosamente, tá? Então, quando a gente pede os hormônios para saber se está na menopausa, a primeira coisa que a gente avalia é o FSH. Olha como ele sobe. Já o estradiol desce, certo? Agora, um que baixa muito também é a progesterona. Não tem aqui, mas a progesterona ela baixa antes do próprio estradiol, tá? E a testosterona, ó, se vocês forem ver aqui, ela baixa, mas ela baixa bem devagarzinho, tá? Então, a testosterona, na pós-menopausa, ela é um pouco menor, mas a descida é lenta. A descida rápida mesmo é do estradiol e da progesterona. Aí, um outro exame que eu peço muito é o da composição corporal. Esse aqui é interessante, gente. Quais são os exames de composição corporal que existem? Tem o DEXA, que é o que eu geralmente peço. Tem uma tomografia, que é mais raro a gente pedir. Tem uma ressonância. E tem a bioimpedância, tá? Então, e tem os testes antropométricos. O teste antropométrico é aquele teste da prega, né, que o nutricionista faz. Então, o teste, o DEXA, ele é bom porque, olha, ele não é caro, assim como... Ele não é caro, não, ele é mais caro, na verdade. O DEXA é um pouquinho mais caro, mas não é muito, tá? A bioimpedância, esse aqui, Air Water Displacement, é um exame que se faz só laboratório. Você bota a pessoa dentro d'água, uma máquina bem grande. É um exame maravilhoso, mas só é feito a nível de laboratório, porque ele é muito complicado, tá? Então, você vê o quanto de água aquela pessoa desloca. Quanto mais desloca, mais gordura a pessoa tem. É bem interessante.
tá? Então, é, o DEXA, ele tem a vantagem de ter pouca radiação, ser muito acurado, muito preciso. Ele pode ser avaliado regionalmente, ou seja, pode avaliar braço, perna, abdômen. Ele consegue ver bem direitinho o que é massa magra e o que é osso. E ele consegue ver a gordura intratecidual um pouco, tá? Não, o que vê melhor é essa tomografia e a ressonância, mas aí a gente não usa no dia a dia, tá? Já o teste antropométrico, ele é barato, ele não tem radiação, mas ele não é muito acurado, não é muito preciso, não dá para fazer variação regional. Então, o DEXA, ele é o que a gente tem de custo efetivo melhor, porque ele é muito acurado, a radiação é mínima, ela é um pouquinho maior do que a radiação natural que a gente tem, porque vocês sabem, né, que existe uma radiação normal no meio ambiente. Então, todo mundo está sujeito à radiação, mas ela é muito baixa. O DEXA é um pouquinho só maior, muito pouco. Então, ele é muito seguro, tá? Pode ser feito 3, 4 vezes ao ano, sem problema. A gente normalmente não faz, porque não é necessário, né, gente? Não vamos onerar o sistema de saúde sem necessidade. Mas se for preciso, por exemplo, um paciente que está fazendo controle de sarcopenia grave e tal, pode ser feito é, com muito mais vezes o DEXA sem problema. Então, o DEXA, ele vê o índice de gordura corporal, que é o Fat Mass Index, ele vê a gordura total em quilo por altura. Nesse caso aqui é o IMC, só que o IMC é dividido por sexo, então é mais acurado. Ele vê a diferença da gordura androide para a gordura ginoide, que isso aqui é fundamental, tá? Porque a gordura androide, eu já falei várias vezes, ela é mais perigosa. Na menopausa, a gente tende a diminuir a ginoide e aumentar a androide. Então, a gente consegue ver isso no DEXA, essa evolução, né? Então, esse caso aqui, ó, gordura androide, gordura ginoide. Ele consegue ver bem a medida da gordura visceral, porque ele tem um software específico, e ele compara com a população saudável. Os pacientes asiáticos, eles têm uma tolerância menor à gordura. Então, para o asiático, a gente quer que ele tenha é, resultados ainda melhores do que uma pessoa caucasiana ou uma pessoa de ascendência africana. Tá? Então, os asiáticos, eles precisam ter um resultado melhor. A gente é mais rigoroso com os asiáticos porque eles são mais sensíveis às alterações metabólicas da obesidade. Aqui é um exemplo, gente. Ó, esse paciente tem 42 anos, 64 quilos. A gordura corporal total é 28, então ele tem 34% de gordura. É gordinho. Apesar do IMC dele, ó, tá normal, né? Apesar do IMC normal, ele tá gordinho, certo? O peso para altura é normal, mas a composição de gordura, 34%, é elevada. O índice de gordura corporal total, 8,4, tá um pouquinho alto. A gente, gordura androide, 1,5, gordura ginoide, 4,3, então ela é uma mulher, né, que está com a gordura ginoide maior, tá? Ela tem menos risco cardiovascular. A relação androide-ginoide, 0,8, então ela tem mais gordura ginoide. O tecido adiposo visceral é 173. Então, ó, ela tem MC normal, índice corporal total 34%, índice de gordura corporal FMI normal, para a pessoa que fez a avaliação, mas 34% eu acho muito alta. Eu prefiro que seja bem menor do que isso, tá? A gordura androide para ginoide, predomina ginoide, o que é bom. E o tecido adiposo visceral foi 173, uma massa boa, então ela é saudável do ponto de vista do tecido adiposo visceral, certo? Ah, uma coisa interessante aqui, ó, é que ele vê a massa magra total,
ele vê a massa magra apendicular. O que é essa massa magra apendicular? É a massa magra dos braços e pernas. Essa massa magra apendicular, ela é importante, ó, isso aqui é uma avaliação que se faz para ver a quantidade se a pessoa tem sarcopenia ou não. Por quê? Por que que é massa magra apendicular e não massa magra total? Porque aqui, no abdômen, você tem água, você tem, né, tem os órgãos internos e tal. Então, pode não ser músculo. Já braço e perna, só tem músculo e osso. Então, a gente usa braço e perna para avaliar osso e músculo, certo? E essa mocinha aqui, ó, tem índice de massa magra apendicular e por altura boa. Então, ela não tem sarcopenia. E aqui a gente vê, ó, quantidade de osso total. Não é tão acurado quanto a densitometria óssea, certo? Aqui a gente só vê o conteúdo mineral ósseo total, que está normal. Então, ela também não tem osteoporose, osteopenia por esse exame, certo? Então, o DEXA dá para a gente perceber, além do IMC, a gente consegue perceber gordura visceral, massa magra dos braços e pernas, ou seja, músculo, e é um exame muito mais acurado. Por isso que geralmente eu peço esse exame para vocês, certo? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu paro dele. Pronto. Era isso que eu gostaria de falar para vocês sobre exames. Tem muito mais coisa, mas ia ficar chato demais eu falando horas sobre exame. Então, eu quis falar sobre os exames mais comuns, mais importantes na prática clínica, que é os exames que eu peço normalmente, para quando eu pedir os exames, vocês entenderem por que que eu estou pedindo, o que é que significa aquele exame, né? Quando um médico qualquer pedir o exame, você vai é, saber qual é o exame que está sendo solicitado, certo? Ana Teresa está dizendo que entender os exames. Isso. Então, assim, é, o DEXA é um exame muito interessante, tá? E o que é que eu queria que explicasse para vocês? O DEXA, o LPAzinho, que não é o exame pedido com frequência, certo? Então, é muito interessante que vocês saibam que ele existe. Ele vai começar a ser pedido mais vezes. E 25% praticamente da população tem o LPAzinho alto. Então, se você tem o LPAzinho alto, não se desespere. Isso é relativamente comum, mas é um fator de risco adicional e significa que a gente tem que ter cuidado com os outros fatores de risco. Quem tem LPAzinho alto não pode brincar com obesidade, síndrome metabólica, pressão, essas coisas, certo? Ninguém pode, né? Mas, certo? Então, vocês têm alguma dúvida sobre algum desses exames? Alguma dúvida sobre o que eu falei sobre o congresso também, certo? Se não tiver, deixa eu só parar aqui de gravar.